continuar. Uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocando. Aleluia, agradecido no nome de Jesus. Nós temos agora para você que fez muito trabalho, está com nosso pastor em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, já temos louvado ao Senhor com 3 hinos. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 9 de Lucas, meus queridos irmãos, e versículo 23. Versículo de número 23, que nos fala, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, o salvará. Por quê? Porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele me envergonharei ao Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. E em verdade vos digo, do que aqui estão alguns, há de não provar a morte, até que veja o reino de Deus. Amém, irmãos? Quantos precisam de oração? E eu e a minha casa oramos, maravilhoso Deus. Aqui estamos gratos, Senhor, por entrar na tua casa. Estende as tuas mãos. Aleluia! Ó Deus, fala conosco nesta noite, usando a cada um dos teus servos que aqui estamos. Ó Deus, tu pode falar, tu pode o abençoar. Deus, aqui estamos na tua casa, reunidos para, aleluia, te agradecer por mais um dia, uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Pai, os que estão doentes. Aleluia, visita cada um nesta noite. E assim, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Meus amados irmãos, agradecido porque aqui estamos mais uma vez, né? Agradeço ao Senhor para nos alegrarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque Ele é bom, né? Então vamos pensar no céu. Estamos nesta noite reunidos, poderemos dizer aqui é o melhor lugar onde estamos nesta noite, né? Apesar que nem todos que dizem que este lugar é bom, ele sempre não quer voltar, não é? Mas este lugar é um lugar bom, onde nós alegramos, poderemos vermos a gratidão de cada irmão, né? Cada um se expressar a sua gratidão pelo aquilo que Deus tem feito, aleluia, e com certeza Ele vai continuar fazendo, né? Então, meus amados, eu vou deixar o trabalho do nosso irmão Gilberto, ele vai dirigir o trabalho, e assim nós vamos
adorando a Deus. Tá certo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Conforme me orienta o nosso pastor, a gente vai continuar nesta noite adorando ao nosso bondoso e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite nós possamos sentir a presença de Deus neste lugar. Amém? Este lugar é um lugar, como já foi dito nesta noite, um lugar bom, um lugar maravilhoso, aonde nós chegamos para adorar quem merece ser adorado. Amém? Quem merece ser adorado é aquele que padeceu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele merece ser adorado, ele merece ser glorificado. Se tem alguém que na face da terra merece toda a honra e toda a glória, se chama Jesus de Nazaré. E ele está aqui neste lugar nesta noite, amém? Que nós possamos ligarmos o nosso pensamento na videira verdadeira que é Ele, amém? Então vamos continuar nesta noite engrandecendo o nome dEle em espírito de adoração e em espírito de oração. Cada irmão que tiver oportunidade, que nós possamos pedir ao Senhor, abençoa, Senhor, que o Senhor fale através de cada vaso nesta noite, amém? Glória seja dada no Senhor. Então vamos continuar adorando a Ele e bendizendo o nome dEle. A irmã Sandra está com a oportunidade nesta noite, a igreja do Senhor adore, glorifique Ele nesta noite. Ele é digno, Ele merece ser louvado pelo dia que Ele nos deu, pelo nosso fôlego, por nós termos chegado neste lugar. É a bondade e a misericórdia do Senhor na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glórias a Deus, né? O Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Estamos aqui nesta noite. Eu estou grato a Ele por tudo que Ele tem sido na minha vida. Glória a Deus. Por fraco que nós sejamos, nós temos um Deus forte. Um Deus que cuida de nós até nos mínimos detalhes. Se nós não sairmos da presença dEle, glórias a Deus, nós podemos contar com a sua mão estendida a nos ajudar. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Estou muito alegre porque o Senhor, aleluia, tem nos trazido aqui, nos reunido nesta noite. E cada um de nós venhamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem sido nas nossas vidas, irmãos. Muitos desejariam chegar aqui. Glórias a Deus, e não podem. Mas aquele que pode, aleluia, se levantar, andar, é bom que chegue à casa do Senhor. Glórias a Deus, para agradecer ao Senhor. Ele é o nosso pastor. Aqui no Salmo 23 que diz, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glórias a Deus. Se nós somos ovelhas, aleluia, obediente a Ele, glórias a Deus, Ele é o nosso pastor, nós temos que ser ovelhas. Então, se nós somos ovelhas obedientes a Ele, glórias a Deus, Ele está, aleluia, sempre a preparar o melhor para cada um de nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino 186. Glória a Deus, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Ele é grande, poderoso e Ele é fiel. Vamos guardar nossa fé, aleluia, para que quando o Senhor voltar, estejamos nós de pé, esperando a sua vinda. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o ordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e
pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus. Aleluia. Eu irei afinar essa lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Tem que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pelos meus irmãos que estão enfermos. O meu irmão que vai começar a fazer radioterapia dia 25. Peço oração pela minha mãe e por todos da minha família. Pela a família da minha mãe, que hoje perdeu um ente querido, a irmã dela de São Paulo. Eu peço aos irmãos oração pela família, pelos filhos dela, para que Deus venha consolar, venha ajudar. E vamos orando uns pelos outros, irmão. Nós precisamos de oração. E a irmã Nilda, né? Sempre gostava de vir para o centro de oração nas terça-feira. Agora é na segunda, viu, irmão? De 2 às 3h30. Tem o centro de oração na segunda-feira, quando a irmã quiser e puder aparecer. Aí estamos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só é 1h30 de ciclo de oração. E se os irmãos puderem comparecer, é maravilhoso a gente se unir para pedir, para orar, né? Para agradecer as bênçãos. E é maravilhoso do céu. Reunimos para falar de Jesus. Que Deus continue abençoando a igreja, em nome de Jesus. Amém, amado irmão. Vamos continuar adorando o nome do Senhor nesta noite, amém? Nosso irmão Vital está com a oportunidade também. Meus irmãos, vamos a cada dia mais procurar buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo João, filhinhos, já é a última hora, nós estamos vivendo a última hora, precisamos a cada dia mais se aproximar, porque brevemente nosso Senhor pode voltar e que nós possamos estarmos na linha certa. Amém? Que Deus abençoe. Também salve a igreja com a paz do Senhor. Amados irmãos, é motivo de alegria que sempre estamos aqui aos domingos para contemplar a vida do Senhor Jesus, o qual Ele traz a nossa saúde, a nossa paz, o nosso sossego. Glórias a Jesus. Muitas das vezes a gente fica perturbado pelas coisas que acontecem, mas a Bíblia diz que a tribulação, quando vem ao crente, é para que ele chegue mais perto de Deus. Porque se você vê mesmo, quando o homem é tribulado, quando o homem vamos supor assim, é castigado, mesmo por ele diz: eu castigo aquele que me ama.
É porque é para chegar mais junto dele. A gente se lembra mais dele, a gente faz mais a vontade dele, a gente teme mais a ele e vamos seguindo, chegando mais perto. Aleluia. Por isso, lá no capítulo, vamos abrir nossa Bíblia lá em João 14. João capítulo 14, no versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus tem casa certa, casa iluminada pelos olhos de Deus. A Bíblia diz que a casa que o crente vai receber lá no céu, ela não tem energia, porque o farol dos olhos de Deus ilumina toda a terra. Foi por isso que ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós também. É muito privilégio para o crente receber uma morada no céu. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer por Deus. Jesus vai subir as nuvens para receber seu povo. E ele mesmo vai descer para a Nova Jerusalém para proteger aquilo que ele chamou. É por isso que nós não podemos, irmão, desesperar-se, porque Deus já preparou esse lugar faz muito tempo. Uma certa vez Jesus disse a Jeremias: olha, Jeremias, antes que tu entrasse no ventre da tua mãe e nascesse, eu já tinha dado para o profeta. Foi o que ele fez na mão da gente. Ele chamou nós para morar com ele. Ele se garante. Ele já perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que ele perdoou todos os nossos pecados. Agora nós temos que fazer mais a vontade dele, seguir a ele, porque ele é o trono de Deus. Ele é quem comanda o céu, ele é quem comanda a terra. O universo é com ele. As plantações, as terras e tudo quanto há na terra foi prometida por ele e entregou tudo nas nossas mãos. E nós é que temos que zelar aquilo que Deus preparou para nós. E mesmo vós sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como poderemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse, a mim, também conhecereis a meu Pai, e já tende agora, e conheceis, e tende visto. Tomé, ele desacreditou em Deus. Mas Jesus disse a ele: ó Tomé, há tanto tempo que tu estás comigo, ainda não me conheces, Tomé. Lá no capítulo 7, no versículo 7, ele diz: vós me conheceis a mim, e também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conheceis e tendo visto. Por quê? Ele disse:
porque todo dia ele estava com o Senhor. É possível que a gente está com o Senhor todo dia, ainda não conhecer quem é Deus. É por isso que ele levou o resto do Senhor. Mas eu quero dizer aos amigos dessa igreja que Deus preparou esse lugar principalmente para mim e para você. E nós temos certeza de nossa salvação. Não é. Certa vez Paulo disse: não errais, não pequeis. Mas se você não errar e não pecar, conte com sua salvação na mão, porque quem prometeu se responsabiliza do que disse. Jesus que prometeu nossa salvação. Mas ele disse: não errais. Porque se nós errar, nós podemos perder o caminho. E se nós perder o caminho, nós perderíamos a salvação de Deus. Muitos, às vezes, por não entender as coisas de Deus, pode que perca a salvação. Mas Deus não quer que ninguém se perca. Jesus não veio para ninguém se perder. Ele veio para ensinar o caminho da verdade e da vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, seguirá a mim. E nós estamos nesse caminho, irmão. Há muito tempo nós estamos nesse caminho. E quem prometeu, ele dará. Você vai ver como Deus vai fazer com essa igreja. Muitas vezes tem muita gente perreada que nem diz: não se turba o vosso coração. Tem muita gente aí que está perreada porque a igreja tem pouca gente. Eu não estou preocupado, irmão, com isso, não. Sempre o povo de Deus é escolhido, é pouco mesmo. A porta é estreita. A porta estreita é poucos que entram por ela. Mas é bom. Mas é bom. E Deus não vai desamparar dessa maneira. Ele vai ter misericórdia dos que estão lá fora. E nós que estamos aqui dentro estamos seguros. Nós estamos seguros na mão de Deus. Foi Ele que prometeu, foi Ele que disse. E da mão dele não tem quem tome. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Eu quero que os irmãos orem por mim, para que nós sigamos em verdade e em espírito, com amor uns com os outros, porque se não tiver amor, não chegamos lá. A Bíblia fala muito de amor. E amor é preciso ter amor. Se a igreja tiver amor uns com os outros, da maneira que Deus amou o Evangelho, e nós tiver o amor dele, nós vamos permanecer com ele para sempre. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glorificado seja Jesus. Nosso irmão Socorro também está com a oportunidade. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou erguido, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Agora eu falo à igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 372. A glória de Deus. Quem possui a Cristo, nele firme está. Achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá.
de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Ó Jesus quem pega, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, muito alta será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem pega, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém. Amém. Irmão Valdinho também está com oportunidade, irmãos. A esperança do povo de Deus é Jesus, né? Glorificado seja ao seu santo nome. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cada dia mais seja acesa vossas candeias. Amém. E seja cingido os vossos lombos. E acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante ao homem que espera os seus caminhos, quando vem a volta das bandas para o que qual do vier a bater, e logo possa abrir. E bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se giram e fará assentar o meu som, segurando se virá. Aleluia, Jesus. Até aqui. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos. Bem, irmãos. Sós, bem-aventurado que serve quando o Senhor chegar, quando o seu Senhor voltar, ele esteja em vigilância, né, irmãos? Como diz a Bíblia, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, né? A nossa irmã Dora também, ela está com oportunidade nesta noite, em nome do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo, né? Toda honra e toda glória seja para Ele. Amém? Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas
gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Eu sabe, meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, é um motivo muito alegre de eu estar aqui, porque eu já cheguei até o ponto de pensar, e não vim mais aqui, mas graças a Deus estou aqui para agradecer ao meu Deus por tudo que Ele fez e que Ele tem para fazer em todos nós. Amém. Isso para mim é tudo na minha vida, estar aqui junto com meus irmãos. Eu vou cantar o hino 447, na sexta de novo. Nasceste de novo, a lugar japonês, pertences ao povo, quem vai para o céu, tem a mesa escrita no teu coração, em já que a vida, plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tu está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim da vida, lá no céu tu estará. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tem ainda mágoa no teu coração. Foste batizado como foi Jesus. Segue a seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim da vida, já no céu tu estará. O poder que todo recebeste já, preparado para dizer amém. Não. Aleluia. Eu esperei aqui. O poder que todo recebeste já, no escondido lá, de vitória, vive já Deus, marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim da vida, já no céu tu estará. Ao Rio Grande que Cristo vem, tem que preparado para dizer amém. Ao ver teu vestido, cada tua luz, cantou e revive, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim da vida, sai do céu tu estará. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Maria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, lá no céu tu estarás. Salve a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer
dizer aos irmãos que estou feliz mais uma vez de estar aqui na casa do Senhor. Amém. Sempre eu costumo dizer, quando eu chegar aqui no centro de oração, eu sempre digo que eu me sinto feliz quando chego na casa do Senhor, né? Porque é aqui que nós sentimos a presença do Senhor Jesus, né? E é aqui que a gente deve estar para nós falar da bondade de Jesus, falar do seu poder, né? E também falar para as pessoas que ainda não têm Jesus, que Jesus ele é o Salvador, ele morreu para que nós hoje estivéssemos aqui, né? Pregando a sua palavra, dizendo àqueles que ainda não têm certeza de salvação, que só vai chegar no céu se aceitar Jesus e permanecer fiel também, né? Para nós subir com o Senhor Jesus naquele grande dia, né? Por isso, cada vez que eu chego aqui, eu me sinto feliz quando eu chego na casa do Senhor, né? Porque quando eu estou doente que não posso chegar aqui, eu fico triste, né? Porque eu me sinto feliz quando estou aqui, né? Não sei pregar, mas sei dizer que só vai para o céu se aceitar Jesus, né? Mas o importante é estar aqui na casa do Senhor, vendo os irmãos pregar, vendo as irmãs cantar, e eu estou ali no meu cantinho orando, que o Senhor Jesus abençoe a irmã que vai cantar, o irmão que vai pregar, que o Senhor Jesus abençoe. Eu estou ali, mas estou pedindo a Deus que abençoe o irmão, a irmã que vai cantar, e estou ali no meu cantinho, né? Por isso eu me alegro estar aqui na casa do Senhor. Eu convido a irmã Sandra para cantar o hino, para a honra e a glória do nome de Jesus. Abençoa, Pai amado. É o emprego da rádio. Aleluias. Aleluia. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. Aleluia! No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao teu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor.
Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita por Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra vão ser a mesma igreja, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Esta é a alegria do povo de Deus. Entoar hinos ao nome do nosso Salvador. Nosso irmão Alex também, nesta noite, ele está com a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Glória, glória, Jesus. Nosso irmão, bastante gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fomos orientados, dirigente, irmão Gilberto. Vamos trazer uma breve reflexão da palavra do Senhor nesta noite. Creio que o Senhor já tem falado através dos louvores, através da palavra. E não é diferente, Ele continua falando neste lugar. E vemos hoje um evangelismo que foi uma bênção, onde a palavra do Senhor foi falada, foi mencionada, mas poucos escutaram, poucos pararam para ouvir a voz de Deus. Então, nesta noite, pare o que você está fazendo e se ligue no céu. Se ligue na palavra de Deus, que é a única fonte de salvação, é a única fonte que leva o homem a um lugar eterno, a um lugar de descanso, a um repouso eterno. E quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Deus falando de várias maneiras. Falou no Antigo Testamento e fala no Novo, que Ele vai vir buscar a sua igreja, que Ele vai vir buscar um povo remido, lavado no sangue do Cordeiro. E nos últimos tempos a gente vê o desânimo, vê as pessoas desanimadas, perdendo a vontade de adorar, a vontade de servir a Deus. Aquele homem que um dia aceitou Jesus já não tem mais o prazer de estar na casa de Deus. E é muito triste, porque o tempo passa. Hoje estamos aqui, mas daqui a 3, 4 minutos, não sei, Deus pode fazer um chamado, Deus pode escolher um povo, Deus pode vir buscar a igreja. Aí fazemos nós uma reflexão da palavra de Deus. É bom servir ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que servem o Senhor, eles são alegres. Eles têm em seu coração alegria. Eles têm paz. Eles vivem a palavra de Deus. Eu me alegro de saber que a igreja está debaixo da promessa. Promessa essa feita por Jesus Cristo, de que um dia
ele viria buscar a sua igreja. Se falou hoje que ele já veio a primeira vez. Sabemos que a primeira vez que ele veio, ele foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, contempla todos os moradores da terra, cumpriu, aleluia, que diz essa escritura quando disse está consumado. Mas eu vejo em sua promessa que ele disse que iria e não deixaria ninguém só. Deixaria o Consolador, deixaria o Espírito Santo. Em sua promessa ele disse que viria a segunda vez. E essa segunda vez que ele viria, ele levaria os seus. Então, é importante saber que fazemos parte da promessa quando aceitamos a Cristo, quando vivenciamos o Evangelho, quando deixamos o Senhor penetrar em nossos corações de uma maneira especial. É importante deixar Deus entrar no íntimo, aleluia, para que o Senhor faça prodígio no meio do seu povo. E quando nós vamos entrar no texto que eu vou ler, eu vou ser breve, nós vemos um cuidado que Jesus teve com o seu povo, com o povo que está aí fora. Também salve os internautas que nos assistem pelo nosso canal no YouTube, Alex Serafim. E eu digo a você que a melhor coisa é seguir a Deus. A melhor coisa é aceitar Ele como Salvador. A melhor coisa é guardar as promessas da Bíblia Sagrada, feitas por Jesus. As promessas feitas por Jesus, elas se cumprirão um tempo bem presente em nossas vidas. Meus amados irmãos, deixarei uma breve reflexão, serei breve, em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, que vai falar a seara dos serviços. E nos diz assim a palavra do Senhor nesta noite. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os servidores. E o último versículo, versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande serveiro para a sua seara. Amém? Meus amados irmãos, esse texto, ele mostra claro como Jesus percorria as cidades deles, as sinagogas, as aldeias, pregando o Evangelho. Se nós observarmos no ministério de Jesus, nós vamos ele falando sempre de um reino eterno, da salvação eterna, de um caminho, de uma porta que leva o homem ao céu. E quando eu olho para o texto, aleluia, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que nós servamos a um Deus que compadece do seu povo. Ele tem misericórdia daquele povo. Se nós olharmos para o texto no versículo 36, nós vemos que o amor de Cristo é tão grande para com a igreja, que o amor de Cristo é tão grande para cada um de nós, que Ele tem compaixão eterna. Por mais que nós não mereçamos nada, mas Jesus, Ele tem misericórdia de cada um de nós. Ele não quer que nenhum se perca.
Ele não quer que nenhum que esteja aí fora, Ele não quer que você que esteja aí no YouTube, que hoje um tempo aceitou Jesus, hoje está desviado dos caminhos do Senhor, se perca. Mas Ele quer que você venha ao arrependimento, venha aceitar Ele como único e suficiente Salvador de sua vida. Se nós olharmos, aleluia, para o que diz as Escrituras, nós nos deparemos, aleluia, com a única resposta para as nossas vidas, é Jesus. Para todos os problemas, Jesus ele tem uma resposta bíblica para mim e para você. E se nós observarmos pelo texto, pelo que diz as Escrituras, a Bíblia diz que ele teve uma grande compaixão deles. Porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, um dia alguém olhou para nós e disse: esse aí eu vou escolher, esse aí eu vou levantar, esse aí eu vou tirar lá do lamaçal do pecado, lá do mundo das drogas. Não importa onde ele esteja, não importa onde está a situação. O importante é que quando Deus age na vida de alguém, aleluia, o mundo tem que reconhecer o que Deus fez e faz na vida dele. E a Bíblia diz que ele teve uma grande compaixão deles. Mas por que Jesus teve essa grande compaixão? Sabe por quê? A Bíblia nos diz, aleluia, que ele seguia um caminho errante. Ele seguia um caminho, aleluia, que era perdição. Eles não seguiam as Santas Escrituras. Eles não tinham um pastor, eles não tinham orientação bíblica. Eles não tinham alguém para falar, aleluia, do verdadeiro amor e da verdadeira salvação. Se nós olharmos pelo texto, no versículo 36, a Bíblia diz que ele teve tão grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados, errantes e sem pastor. Olhando para o texto, olhando para a palavra de Deus, eu vejo Jesus falando ali aos discípulos, dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus falava dele si, dele próprio, que ele daria a sua própria vida por aqueles que estavam ali fora. Porque eles andavam desgarrados, errando como ovelha que não tem pastor. E Jesus nesse momento, ele olha para os discípulos. Jesus nesse momento ele olha para aqueles que estavam ali, para aquela multidão que estava ali, para os discípulos, e ele vê a necessidade. Então disse aos seus discípulos que a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele quis dizer aos discípulos: aleluia, você vê uma tão grande multidão que precisa ouvir a voz de Deus. Esse povo que está fora precisa saber que eu sou o Deus, aleluia, que dou a vitória, que dou, aleluia, a salvação eterna para eles. Eles precisam, aleluia, reconhecer, aleluia, porque o caminho que eles andam é um caminho de perdição, mas eu tenho um caminho que leva eles para o céu, para uma eternidade. Porque o Senhor, aleluia, se nós observarmos, aleluia, naquele tempo, o texto nos diz que quando Jesus chega ali na sinagoga, que quando Jesus chega na cidade deles, a Bíblia diz que Jesus ele começa a curar os enfermos, ele começa a libertar os que estavam cativos, ele começa a restaurar a vida, ele começa, aleluia, mostrando em seu evangelho que ele é aquele que cura, que ele é aquele que liberta, que ele é aquele que leva para o céu. E ele quer sempre passar ali aos discípulos, aleluia, que aquele povo, que aquela multidão venha aos ensinamentos bíblicos dele, aprenda com ele da palavra de Deus. E quando ele diz aos discípulos que a seara realmente é grande e poucos são os ceifeiros,
Ele faz, aleluia, louvado seja Deus, em outras situações, mostrando que poucos nos tempos atuais querem seguir a Jesus. Ele mostra nos tempos atuais, aleluia, que a seara é grande, mas que os cevareiros são poucos. É poucas pessoas que querem aceitar Jesus, que querem ir pelo caminho da salvação eterna. Porque espaçoso é o caminho que leva a perdição. Quando Jesus chega nas sinagogas deles, nas cidades deles, a perdição era grande. O caminho que eles estavam seguindo não era mais o da palavra. Eles seguiam de todo jeito. Eles não tinham pastor, eles não tinham líder, eles não tinham liderança. E Jesus mostrando ali aos discípulos, aleluia, que eles têm que ter, aleluia, um pastor. Eles tinham que ter uma liderança essa, aleluia, que não era uma liderança qualquer, era o Salvador Jesus Cristo, aquele que leva para o céu. E essa compaixão de Jesus, que eles andavam desgarrados como ovelha que não tinha pastor, Jesus chega a eles e disse: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, o seu pão, aleluia, que alimenta a sua fome, a água que sacia a sua sede. Eu sou, aleluia, a esperança para aquele que está doente. Eu sou, aleluia, a ressurreição para aquele que está morto. Ou seja, eu sou vida eterna para aqueles que aceitarem a mim como único e suficiente Salvador. E o último versículo, para finalizar nesta noite. E é importante, meus amados irmãos, a igreja tem que estar sempre, aleluia, em vigilância, em atalaia, orando. A Bíblia diz, aleluia, se nós observarmos, aleluia, Jesus em seu ministério, ele mostra, aleluia, um Deus todo-poderoso, um Pai nosso. Se vocês observarem, você vê, aleluia, que Deus, ele menciona a oração do Pai Nosso em nossas vidas como primordial. Porque o Pai, aleluia, louvado seja Deus, ele está no céu. Ele é aquele que contempla as nossas vidas, a nossa entrada e a nossa saída aqui neste lugar. Rogai, pois, o Senhor da seara. Rogai, pois, a Deus, aleluia, que Ele mande cevareiros, aleluia, porque a multidão aí fora está precisando de homens e mulheres guerreiras que queiram evangelizar. Estivemos no evangelismo hoje, eu e o irmão Gilberto. E a igreja precisa estar unida para levar a palavra de Deus. Precisamos de homens e mulheres que se levantem, que tenham coragem, aleluia, de enfrentar o mundo aí fora. Não é de qualquer maneira que saímos daqui, mas saímos daqui cheio do poder, cheio do Espírito Santo, levando a palavra, chegando na rua, dizendo: Jesus salva você, Jesus tem poder de tirar você das drogas, Jesus tem poder, aleluia, de levantar você, porque Deus, aleluia, que nós vivemos é grande e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Este amor precisa renascer em cada um de nós. A vontade de adorar, a vontade de seguir em frente, a vontade, aleluia, de cada dia dizer que: Senhor, eu quero te servir mais, eu quero te buscar mais, mesmo nas pequenas forças, mesmo, aleluia, louvado seja Deus, sem vigor, mas busque ao Senhor e diga: Senhor, eu quero que o Senhor renova a minha força, renova a minha esperança, eu quero guerrear. Eu quero ser um guerreiro, aleluia, como Josué. Aleluia, eu quero ser uma mulher como Esther. Eu quero, aleluia, louvado seja Deus, ser um homem, aleluia, como Moisés. Mas eu quero estar, aleluia, na lição dos homens da fé. Daqueles que não negaram a fé. Daqueles que colocaram, aleluia, a sua esperança naquele lá de cima, o Deus Todo-Poderoso, em Jesus, o único aqui na terra
que pode salvar as nossas vidas. Então deixo o último versículo nesta noite. Rogai, pois, falou Jesus, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Deixa eu agradecer a oportunidade de Jesus, ó pela minha esposa, e se tudo der certo, essa semana está subindo para o sertão e ore pelo meu pai. Não passa um momento bom, está passando um momento difícil de enfermidade, mas nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que liberta, que salva e que leva o homem para o céu. Senhor, essa oportunidade. Amém, amada igreja. Vamos orar nesse momento para as contribuições na casa do Senhor Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, que nesta noite o Senhor possa abençoar o teu povo que aqui está, Senhor. Aqueles que podem contribuir nesta noite, também abençoa aqueles que não têm para contribuir nesta noite também. Mas o Senhor é o Deus que pode abençoar cada um. Tu és o Deus que pode fazer, ó Deus, algo maravilhoso acontecer, abrindo porta de emprego, suprindo a necessidade de cada um do teu povo. Abençoa também o teu servo que nesta noite fez o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus. E amém. Hino de número 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já prontos. Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Qual os dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado ele para o céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor em primavera. Levantai vossos olhos já. Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, a
Deus, pastor, em nome de Jesus. Amém, amada igreja. Agradecido ao nosso Salvador Jesus Cristo por este momento glorioso e nós estamos aqui na casa do Senhor. Sinta-se alegre de estar neste lugar. É bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele tem prazer de estar na presença de Jesus. Ele tem prazer de ouvir coisas maravilhosas que vêm do céu. Ele tem prazer de saber que ele vai morar um dia com Jesus. Amém? Então sinta-se alegre nesta noite de estar neste lugar. Porque o mundo, em grande número, não quer um lugar desse. Mas bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, a nação que o Senhor escolheu para a sua herança, e eu e você faz parte deste povo, amém? Quem tem essa esperança, dê glória para Jesus, diga amém nesta noite, amém? Porque eu estou feliz de estar na casa de Deus, de estar na casa do meu Salvador, e eu creio que a igreja do Senhor também está feliz, amém? Porque este não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém? Louvado seja Ele. Também o pastor me permitiu nesta noite, me orientou um versículo também nesta noite, diante de tudo que já foi dito. Vou deixar 2 versículos aqui da parte de Deus que está em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículos 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. Parte B. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Amém? Versículos maravilhosos da alegria, falando aqui o apóstolo Pedro, ali exortava os irmãos para que eles viessem se alegrar no fato deles serem participantes das aflições de Cristo. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Então, nesta noite, você que ouve a palavra do Senhor aqui neste lugar, também aos internautas que estão através deste canal de bênção do nosso Alex Sarafim, que Deus possa abençoar você onde você estiver nesta noite, em qualquer parte deste mundo, que Deus possa lhe alegrar no fato de alguém ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Glória a Deus, amém? E do nome dele, diz que aquele que está no nome do Senhor, que diz ser vituperados e bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito de Deus. Amém? Então, sinta-se alegre nesta noite por ser participante, por fazer parte do povo de Deus. Então, é um princípio, glórias a Deus, do reino de Deus, que do sofrimento de Cristo, pela causa de Cristo, se faz aumentar a medida da alegria que o crente, eu e você, glória seja dada ao Senhor, possa desfrutar, também nós possamos desfrutar, glórias a Deus, do nosso Senhor, amém? E diz a palavra do Senhor, Jesus Cristo, que aquele que sofre por causa da lealdade a Cristo, são bem-aventurados, amém? É um povo feliz, porque ele sabe o que foi que o nosso Senhor Jesus
passou por mim e por você, por nós estarmos aqui nesta noite. E saber que no dia que Ele se revelar, que no dia que Ele voltar para buscar a igreja, eu e você vamos regozijar, nós vamos se alegrar, porque nós vamos morar com Jesus de Nazaré. O momento glorioso, o momento maravilhoso que o mundo não conhece, só quem pode conhecer é um povo lavado e remido do sangue do Cordeiro. Amém? Quem tem essa esperança, diz a palavra de Deus, purifique-se a cada dia. Amém? Não se embarace com as imundícias, com o pecado deste mundo. Não olhe para aqueles que fazem a vontade do mundo. Olhe para aqueles que fazem a vontade de Jesus. Porque aqueles que fazem a vontade de Jesus é os que têm esperança de um dia se regozijar, de um dia ter uma alegria eternamente ao lado da pessoa bendita de Jesus. Amém? Então só quem pode estar dentro de um templo maravilhoso desse, aquele que se alegra na palavra de Deus, aquele que tem prazer de louvar a Jesus, aquele que almeja Ele reinar na glória, quando a trombeta tocar e Ele ir fora com Jesus de Nazaré. Amém? Amados irmãos, que nós possamos a cada dia mais almejar Jesus na nossa vida, almejar que um dia eu e você vai estar lado a lado com Ele, como já foi dito nesta noite, que Ele será a luz, né? Nós lá não vamos precisar de dia da luz do sol, de noite de lâmpadas para nos clarear, mas nós vamos ser a luz brilhante e verdadeira, chamada Jesus de Nazaré. Amém? Glórias a Deus. Não olhamos para as coisas deste mundo, olhamos para Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo, como diz a palavra dele. Louvado seja a Jesus, que a coisa melhor que tem é aquele que faz a vontade de Cristo. Bem rapidamente, quando está aqui em Hebreus, capítulo de número 12, e versículo 2, que diz assim: olhai para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Glórias a Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis e desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Que nós possamos a cada dia se animar, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos a cada dia saber: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, nós precisamos de Ti. Glória seja dada ao nome dEle. Amém? Se nós precisamos dEle aqui, e lá no céu será completo. Como vamos dizer, lá vai se concluir a nossa caminhada de crente. Amém? Lá nós estaremos com o nosso Salvador para todo sempre, onde eu me alegro, onde a palavra do Senhor diz que lá Ele enxugará toda lágrima. Amém? Quando diz a palavra do Senhor, lá enxugará toda lágrima, nosso corpo, esse tabernáculo aqui, frágil, sentimental, ele não vai mais derramar lágrima, ele não vai mais sofrer sentimentos tristes, porque lá, na presença de Jesus, é alegria por toda a eternidade. Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor, e não vamos desfalecer, como diz aqui a palavra do Senhor, não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Que nós possamos estar animados, esperançosos, que nós vamos se encontrar com Ele, que nós vamos viver alegre. Amém? Ou coisa boa é alegria, não é? Quem é que não gosta de alegria? Quando vem uma tristeza, não é ruim? Então, lá no céu, nós vamos viver felizes ao lado de Jesus. Que Deus em Cristo assim o abençoe, e o trabalho permaneça com os pastores. Aleluia.
Meus amados irmãos, agradecido por estarmos aqui. Não é? Foi citado um versículo nesta noite, Mateus, bem-aventurados, porque têm fome e sede de justiça. Meus amados irmãos, comer sem ter vontade é ruim, né? Você já experimentou? E por que você não tem apetite de comer? E não tem desejo de comer? Eu lhe pergunto, olha para mim, é porque você tem saúde? É porque você está bem de saúde? Só se come bem quando está em saúde. Sim ou não? Quando tem saúde, tem vontade de comer, né? Tem vontade de se alimentar. E Mateus teve razão de citar este versículo para a igreja, para nós, bem-aventurados. Não sei se é versículo, mas é o versículo para os irmãos. Mateus capítulo 5, não é isso? Meus irmãos, glória a Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Versículo 6. Não é isso? Veja assim, irmão. Capítulo 5 de Mateus, versículos 6. Bem-aventurado o que tem fome. Porque a Bíblia nos diz. Porque o objetivo, irmão, de quem tem fome, presta atenção no que eu vou dizer. Bem-aventurado aqueles que têm fome. Por que quem tem fome? Ele vai em busca de comida. Se está com fome, qual é o objetivo? É procurar alimento para comer, para matar o desejo. Nós estamos vivendo nesta crise, aleluia, que muitas vezes não temos a vontade de comer, de nos alimentarmos. Mas bem-aventurado aquele que tem fome, porque sempre vai na fonte, sempre está na cozinha, e o objetivo é querer se alimentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, pedimos a Deus que nesses últimos dias que estamos vivendo, precisamos de ter fome para ir em busca, aleluia, de alimento, aleluia, e aqui está o verdadeiro alimento, aleluia. Faz como uma mulher que encontrou-se com Jesus à beira, aleluia, do poço. Jesus disse para ela: você bebe desta água, você toma desta água, mas amanhã ou mais tarde você estará aqui novamente em busca da água. Mas se você beber, aleluia, da água que eu te der, vai nascer em você uma fonte, um desejo, aleluia, de você beber desta água. E esta água que se permanecer em você, você vai ter uma fonte. Aleluia! Aleluia! Assim nascesse, meu amado, em cada um de nós, esta fome de se alimentar da palavra de Deus. Chegarmos à fonte. Aleluia! É por isso que a Bíblia nos diz, aleluia, eu sou a fonte. Se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Que coisa boa! Jesus nos convida, irmão, para virmos à casa de Deus. Jesus nos convida para chegarmos à fonte, aleluia, e beber a água da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, meus amados, nós lemos alguns versículos na palavra de Deus nesta noite, a qual está escrita onde lemos Lucas capítulo 9. Aleluia! Lucas capítulo 9 e versículo de número 23. E disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você já pensou, irmãos? Você já pensou se alguém... Jesus disse para a multidão, a todos vocês aí, você que está me ouvindo, aleluia, você internauta que está nos ouvindo nesta noite, veja o que Jesus disse: se alguém, se você, todos, aleluia, que estão presentes, querem a mim, negue-se a si mesmo. Glória seja dada ao Senhor. Meu amado, nós temos que, muitas vezes, aleluia, nos negarmos o desejo, nos negarmos aquele desejo que muitas vezes não encaixa com a vontade de Deus. Aleluia! Temos que deixar aquele desejo que vem prejudicar, que vem roubar a nossa fé, que vem nos desanimar. Mas Jesus disse: quer vir após mim? Levante, aleluia, quer vir após mim, negue as coisas, aleluia, que ele não satisfaz a Deus, e venha e siga-me. A vitória é essa. A vitória é essa, seguir a Jesus. Aleluia. A Bíblia nos conta de uma história quando Jesus foi preso. E o homem saiu ali em busca, ao lado, vendo alguém batendo em Jesus, arrastando para Jesus, e ele saiu de longe. Lá formaram uma fogueira e ficou de longe, querendo servir a Jesus de longe. Quando alguém chegou e disse: você é um deles? Não, não conheço. Mas você é? Não. Ele pagou um preço caro porque negou a Jesus. Siga a Jesus. Se alguém quer vir após mim, se todos querem vir após mim, tome a sua cruz. Tome uma responsabilidade. A responsabilidade, irmão, nossa, é grande, porque é com o dono do céu. Aleluia! A responsabilidade da igreja é grandíssima, porque já foi dito nesta noite: Jesus é o dono, Jesus preparou a morada. Aleluia! Jesus é o caminho, Jesus é a fonte, Jesus é aquele que resolve a nossa causa. Por isso, lá em Atos, Jesus bate ou fecha a porta e bate o prego. Abre a sua Bíblia. Atos é um versículo bem conhecido, mas eu quero que você leia. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 4, irmão. Glória a Deus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Apurei o versículo de número 12. Atos 4 e 12. Veja como é que diz aí. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser. Amém? Ei, não me engano, você querer correr atrás de A, de B, de C, de alguém. Não. Jesus bateu a porta e disse: olha, em nem um outro há salvação. Em nenhum outro você tem direito de chegar lá. Aleluia! Sabe por que já foi dito nesta noite? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai, ninguém chega à presença
Pai a não ser por Jesus. Então, meus queridos irmãos, aleluia, você que está nos ouvindo de outro ou do outro lado, aleluia, e nenhum outro há salvação. Então é inutilmente eu correr atrás de outro, eu viver em busca de alguém, porque o alguém que pode, que tem todo o poder, o nome dele é Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. E nenhum outro há salvação. Nem Pedro, nem Joaquim, nem Maria, nem Bartolomeu, nem Tomé, nem Lucas, nem Pedro, nem... Não, somente Jesus. Oh, glória a Deus. Ele é amém. Então Jesus disse à multidão, olha, não é desta forma não, meu amigo. Se você quer vir a mim, você tem que se negar. Negar o quê? Aquilo que não me agrada. Você quer vir a mim, você tem que se negar as coisas que eu aborreço. As coisas que eu aborreço, você tem que deixar. Aleluia! Glória seja o nome do Senhor. Uma vez Pedro perguntou a Jesus, Jesus, olha, nós deixamos casa, deixamos tantas e tantas outras coisas, nós deixamos tudo para te servir. E o que é que vamos ter com isso? Ele disse, Pedro, não se preocupe. Será que deixou tudo para me servir? Mas você vai ter uma vida melhor lá no futuro. Lá do outro lado você tem uma vida melhor. Aleluia! Aleluia! Então nós precisamos ter fome de justiça para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Precisamos nos levantar, negar a este mundo com as suas belezas, com as suas concupiscências e avançarmos, porque a vitória está do outro lado. Oh, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele disse, você tem que tomar a sua cruz. Você quer vir a mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aleluia. Tome uma responsabilidade de cristão. Foi o que ele disse para mim. José Maria, você quer me servir? Tome a sua cruz, tome a sua responsabilidade de filho de Deus. Você quer me servir? Aleluia, você tem que fazer a minha vontade. Aleluia, veja bem, meus queridos irmãos, a Bíblia nos diz que nós não podemos servirmos a dois senhores. Porque amamos mais a um e aborrecemos a outro. Não podemos servir a Deus e ao mundo. Então Jesus quer seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua responsabilidade e siga-me. Agora veja as consequências, meus queridos irmãos. Ele nos diz, olha, porque qualquer que salvar a sua vida, perderá. Aleluia! Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, perde por amor de mim. Perde e achará a sua salvação. Então, nós que servimos a Cristo, aleluia, porque se alguém quiser a sua vida, se alguém quiser entrar no céu, aleluia, tem que perder as coisas daqui, uma vaidade, não é, irmão? E tantas outras coisas que prejudicam ao crente, mas eles qualquer que salvar a sua vida, por amor de mim, aleluia, vai achar, aleluia, vai encontrar, aqui você perde, mas lá você acha. Essa é a vitória da igreja, irmão, porque esta vida que estamos vivendo aqui é uma vida de sofrimento, pense bem, é uma vida de doença, é uma vida, às vezes, até de fome, é uma vida, aleluia, de choro, de pranto e ranger de dente, mas a vida que iremos encontrar, aleluia, em Cristo é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de prazer, é uma vida de consolação ao lado daquele que nos amou. Amém, Jesus. Esta é a vitória. A vitória é nossa. Aleluia. A vitória é nossa, meus queridos irmãos. Veja o versículo 25. Porque aproveita o homem granjear o mundo inteiro,
perdendo e prejudicando a sua vida. Que adianta? Eu tenho um carro, eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa posição, eu tenho uma grande fazenda, eu sou um empresário, aleluia. Aí aquele está nos perguntando, por quê? O que é que aproveita o homem, ou granjeia o homem, aleluia, aqui no mundo, mas prejudica. Está se prejudicando, não sabe para onde vai. Mas Deus nos achou, irmãos. Foi dito nesta noite, Ele está em busca, Ele amou, Ele deu a vida, aleluia, pela ovelha que está perdida, a ovelha que está lá fora. Jesus chama, Jesus convida, vinde a mim como estáis. É porque Jesus te ama, aleluia. Ele não quer que você ande da forma que está andando, Ele não quer que você diga que está servindo a Deus da forma que você está servindo. Você tem que servir a Deus conforme Deus nos ensina, conforme Deus quer que nós servimos a Ele. Ele quer aproveitar o homem ganhar, o homem granjear o mundo, mas prejudicando a sua alma. Eu fico olhando, meus queridos irmãos, o amor de Deus. Eu fico pensando como Deus nos amou. Lá fora, perdido, conforme nos diz a Bíblia, não tinha itinerário, não tinha certeza a quem servia. Quem chegasse na nossa frente, nós servia. Mas Jesus nos chamou. Aleluia! Jesus nos chamou. Ele disse, não prejudique a sua alma. Aleluia! Você tem tudo, mas está se prejudicando. Aleluia! Mas o que aproveita o homem? Glória seja dada ao Senhor. Mas vamos ficar na dispensação de Deus. Vamos pedirmos força a Deus. Deus, nasça em mim um coração voluntário. Conforme pediu Davi no Salmo 51. Torna, dai-me um coração voluntário, para que eu tenha prazer. Aleluia, para que eu me alegre, para que eu siga de cabeça erguida. Torna, dai-me um espírito voluntário, que eu possa ter liberdade, aleluia, que eu possa te servir, que eu possa estar na tua casa, que eu seja um verdadeiro adorador, que eu possa andar, aleluia, na tua presença, com a tua ou com a minha vontade, de te adorar mais, de buscar mais, de te servir melhor, aleluia, está servindo a ti, porque tu és o meu dono, tu és o meu companheiro. Irmão, não tem coisa melhor. Eu digo aos irmãos, com meus 53 anos que sirvo a Deus, nunca me cansei. Nunca me cansei. As coisas vêm, a dificuldade vem, a doença vem, mas eu sempre peço a Deus, me dá um espírito voluntário. Eu quero estar na tua casa. Na tua casa eu tenho prazer. Irmão, na tua casa a gente se sente feliz. Aleluia, a saber que Ele está presente. A saber que Ele nos ama. A saber que Ele perdoou as nossas culpas e nos deu uma liberdade de sermos chamados filhos de Deus. É segurança, irmão, é firmeza, aleluia, e sabendo que quando Ele vier buscar a sua igreja, você possa dizer amém. Aleluia, estou aqui, amém. Meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando. Está pronto, mais o quê? Mas a carne é fraca, esta carne cansa, fica batida.
mas o espírito renova. O homem interior tem que se renovar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus nesta noite. Olha, irmão, pelos trabalhos. Né? Vamos nos unir conforme nos disse Alessandro ontem. Unimos. Precisamos de unirmos. Não é, irmãos? Precisamos de unirmos conforme a lição de ontem. E quando assim acontece, irmão, aí as bênçãos vêm sobre a sua igreja. Amém? Como disse a nossa irmã Sandra, amanhã nós temos ciclo de oração de 2 horas. Né? Quarta-feira nós teremos culto de oração, quinta teremos culto de ensino e assim nós iremos caminhando. Tá certo? Esperando o dia que Jesus nos chamar. Tá certo? Então, ora por mim, ora uns pelos outros, e com certeza Deus é maior, não é? Deus é maior para operar milagre na nossa vida. Aleluia! Mas precisa de oração? Deus é a minha casa, Senhor Deus, por o agradecido, meu Pai, querido e amado Pai. Nós queremos, ó Pai, o agradecer por esta oportunidade. Oh, Pai, estamos aqui, aleluia. Tu é o Deus que está cuidado, tu é aquele que sonda, aleluia, viver de cada um. Aleluia! Tu é aquele que vê, aleluia, a necessidade e sabe o Deus cuidar de cada um. Abençoa cada um, cada família, estende as tuas mãos e continua fazendo milagre. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz seja com você.